Olá, meus amigos. Meu nome é Marco Túlio, sou fabricante das bolsas para Jardim Vertical Verticalize e estou aqui para que a gente inicie o nosso Clube do Plantar Vertical, que é uma comunidade onde a gente vai se estimular, se ajudar, se informar no passo a passo para que vocês possam aprender a montar um jardim vertical. Vocês vão ver que é bem mais simples, plantar não é tão complicado. E o objetivo dessa comunidade é que a gente se estimule, troque informações básicas, dúvidas, e que a gente possa compartilhar esse grande prazer, essa terapia, esse hobby que é plantar. No vídeo anterior, onde eu fiz o primeiro convite, eu terminei falando que a primeira pergunta que a gente faz para montar, que você tem que se fazer é: para que você quer o jardim vertical? Você quer para decoração? Você quer para dentro de casa, para fora de casa, para uma horta de legumes, de temperos? Então, você tem que definir o que você quer. Definido o que você quer, você define onde você vai montar, que tamanho, seu projeto de jardim vertical. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a opção de montar um jardim vertical dentro de casa para decoração. Então, eu vou falar basicamente quais plantas você pode usar, que você pode escolher, e como combiná-las, como fazer um arranjo para fazer um jardim vertical. Então, respondida a essas perguntas, onde você vai instalar? Que tamanho vai ter? Que tipo de luz vai incidir sobre ele? Que efeito você quer causar? Qual o seu propósito com esse jardim? Nós podemos focalizar quais plantas serão as mais adequadas. Aqui, por exemplo, você pode compor com uma planta só. Eu tenho uma grande parte da parede feita apenas com filodendros. Você pode fazer com samambaias. Aqui eu tenho 3 samambaias. Você pode compor escolhendo pela variedade de cores, de texturas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho samambaias com costela de Adão e com aspargo alfinete. Então, você pode, no seu arranjo, compor entre variações de cores, dando destaque para algumas cores principais que se destacam. Por exemplo, aqui eu tenho bromélias, junto com clorofitos e com aspargos, sendo que nas bromélias eu crio um impacto e as outras vão fazendo um pano de fundo, folhagem de fundo, na verdade. Então, é como se eu tivesse estrelas principais e coadjuvantes. Aqui, seguindo esse mesmo princípio, observa que a samambaia com costela de Adão, com filodendros e também bromélias, eu vou fazendo esse contraste. Então, a primeira questão que você tem que ver, que você tem que responder é: quantas plantas principais eu vou escolher? Quais plantas de enchimento, quais folhagens de composição eu vou escolher? Essas plantas de destaque, essas estrelas, elas chamam a atenção primeiro e as outras compõem, mas formam um conjunto muito bonito, igual vocês estão podendo ver aqui. Tá? Aqui o mesmo exemplo, eu tenho 3 bromélias, samambaias, ingás, eras, fazendo essa composição. Eu gosto muito dos arranjos japoneses que utilizam números ímpares, por exemplo, 3, 5, principalmente 3. Aqui tem 3 bromélias, porque eu vou fazendo todo o enchimento, compondo esse espaço delimitado por essas 3 plantas. Aqui também eu tenho 3 samambaias, uma aqui em cima, outra aqui no alto da direita e outra aqui embaixo. Então, escolhendo essas estrelas e quais folhagens, você começa a montar o seu jardim. Esse aqui, por exemplo, eu gosto muito, ele segue bem esse princípio. Olha só, ele criou um destaque com os antúrios, ele colocou 2 samambaias, aqui ele vai enchendo com marantas, cingônios, aspargos, percebe? Então, você vai enchendo. Aqui é quase uma parede inteira, mas você pode fazer uma parede inteira, meia parede, isso te permite criar. Não existe certo nem errado, é só que você vai criando esse destaque e essa harmonia para que você tenha um arranjo que realmente chama a atenção. Então, eu vou falar um pouco mais desse arranjo, porque acho que ele exemplifica bem esse conceito de
estrelas e coadjuvantes e enchimentos. Tá? Eu acho que, em termos como estrela, a samambaia é sempre uma estrela, né? Porque ela, além de crescer e dar volume, ter um verde muito destacado, ela também é pendente. Então, sempre que você colocar a samambaia, você vai fazer uma composição muito bonita. E a samambaia, ela tem uma variedade muito grande. Ela tem de várias cores, de várias texturas. Ela tem algumas de sol, a maioria são de sombra. Aqui eu tenho, por exemplo, a prateada, a havaiana e a amazônica, né? Mas elas são sempre estrelas, sempre muito bonitas. Dentro desse mesmo conceito, eu posso fazer a combinação com o antúrio, né? Então, aqui, de novo, ela se mistura com samambaias e com eras e dá essa força de destaque. Né? Aqui, eu tenho a amaranta, que ela tanto faz a composição, quanto ela tem um verde muito bonito. Então, aqui nesse arranjo, eu coloco a amaranta aqui à esquerda. As bromélias, que também dão destaque por serem vermelhas e por se projetarem para fora. Então, olha aqui, elas se projetando junto com os samambaias. Ali eu tenho orquídea, mas a orquídea, não vou falar, que é uma flor à parte, uma flor de pós-graduação. Ela exige cuidados especiais, então só não vou falar da orquídea aqui. Mas olha só, a bromélia aqui, destacando. Aqui um outro tipo de bromélia, né? Que é a bromélia tillandsia. Olha ela compondo aí. Então, olha que arranjo bonito. Esses arranjos, eles tendem a ser donos do lugar. Você entra num lugar, seja uma sala, seja uma área como é aqui, e você vai ficar olhando só para o seu arranjo, porque realmente ele chama atenção. O aspargo alfinete, que ele tem essa vantagem de encher, se destacar e, ao mesmo tempo, ser pendente, ele cair. Aqui você vê que ele forma uma parede junto com o pacová e com o liriope. Olha, ele tanto é destaque quanto ele compõe. Então, por isso que eu separei aqui o pacová, para que você também veja ele como uma estrela. Ele também te oferece uma possibilidade linda de arranjo. Para complementar aspargo rabo de gato, que tem essa forma que também causa um destaque muito grande. Aqui ele compondo com outras plantas, ele também chama muita atenção, fica muito bonito. Agora nós vamos falar de enchimento, de vez em quando está passando duas, por isso que eu tenho que voltar. A nossa amiga jiboia, que eu tinha sentido falta, ela tem um caimento muito grande e ela enche muito grande. A jiboia, se ela tiver possibilidade, ela vai grudar em alguma coisa e subir, mas ela também cai muito bem. Então, ela tanto pode ser um destaque quanto caimento. Aqui eu tenho uma parede inteira, onde tem jiboia, cingônio, e você vê como ela compõe. E ela cresce muito. Então, falando da jiboia, vamos falar do outro verde, que também enche muito, que é a amiga dela, que é o cingônio, que também compõe muito bem. Você vê que o cingônio, ele tanto pode ser de enchimento, quanto ele pode ser de destaque. Aqui, colocando em listas, eu ponho o cingônio junto com o trapoeraba e mais o liriope. Então, assim, ele já não é mais só de enchimento, ele virou estrela também. Pelo contraste de cores, é muito bonito. Então, aproveitando esse arranjo, falando da trapoeraba, que o roxinho dela também se destaca muito bem, e falando do outro lado, o liriope, que tem tanto um verde mais escuro, quanto num verde mais claro, e que você sempre vai poder estar compondo, ou fazendo contraste, ou fazendo enchimento com ele. Está vendo? Ele compõe muito bem, né? Como nessa foto aí. Bom, falando de compor e de dar destaque, também por ter uma cor muito diferente, o lambari roxo, que ele cresce abundantemente, ele é flex, ele pode ser tanto no sol quanto na sombra, e ele compõe muito bem. Espera aí que passou onde eu tenho um exemplo dele aqui. Aqui. Está vendo? Ele junto, aqui na esquerda, olha como ele enche. Bom, agora eu vou falar, por falar em enchimento, das nossas amigas peperômias, que têm folhas de textura e de cores muito bonitas. Então, você também pode escolhê-las para compor o seu jardim. A Peperomia scandens, ela não só compõe, ela faz um enchimento muito grande, ela cai muito e ela fica muito bonita. As irmãs dela, nem tanto. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui que pulou o scandens, aqui. Por exemplo, a melancia.
Ela é peperomia melancia, ela é tão bonita que aqui nessa parede ela está sozinha, mas ela, você pode imaginá-la em pequenos pontos fazendo destaque, ela chama muita atenção, parece realmente uma melancia, né? Aqui eu tenho a peperomia caperata, que pode ter uma cor mais verdinha também. Peperomia magnifolia, que ela cresce mais, ela vai um pouco mais para cima, então compõe muito bem, tá? Deixa eu voltar aqui, que ela não está querendo passar direitinho. Tá, agora eu vou falar dos nossos amigos filodendros, que são um capítulo à parte, porque os filodendros são um tipo de planta que ele tem uma parte enraizada e a outra parte, se puder, ela sobe. É muito comum ver nas cidades ela subindo árvores. Quando ela gruda nas árvores e sobe, as folhas ficam grandes e ela cria um enchimento muito grande. Quando ela não tem onde agarrar, e é melhor que você não deixe ela agarrar, ela vai ficar pendente e ela fica muito bonita. Tá? Filo quer dizer amigo dentro de árvore, então ela tem essa característica. Aqui eu tenho o filodendro Brasil, aqui filodendro Xanadu, que a gente vê muito em condomínios, filodendro astatum, olha que folha bonita, que verde, que dá para fazer um destaque bonito. Mamei, Burlemax, que a gente vê muito nos projetos paisagísticos dele, mas também se popularizou, a gente vê muito, às vezes até em rua. Falando nessa característica de ser pendente, a Russélia, tanto a florzinha dela vermelha se destaca muito quando ela cai muito bem e ela enche bastante. Então, ela é uma alternativa muito legal. Então, você tem que pensar no seu arranjo, por exemplo, fazer um caimento das de baixo, sabe? Para terminar assim, ela pode fazer tanto o enchimento quanto o seu destaque. Então, você começa a imaginar o seu jardim vertical. A columeia, que também dá um enchimento e dá uma flor muito bonitinha, que parece um peixinho, por isso ela é chamada de columeia peixinho. Parece a boca de um peixinho. A costela de Adão, que ela faz uma composição que faz dela uma estrela também. Aqui ela com samambaia, você vê, é um jardim de samambaia e costela de Adão. E ela cresce, tem folhas muito bonitas. A ripsalis, que ela tanto faz enchimento, quanto também é pendente, também cai. O asplênio, que ele tem a característica de subir, então ele fica bom para você poder combinar com pendentes e com de enchimento. Nesse arranjo que eu tenho aqui atrás, são 9 bolsas, eu tenho 2 asplênios. Do lado dele ali são samambaias, só 3 samambaias, 3 meias samambaias, que eu amarrei num gradil, então aquela de samambaia ali anda. Mas fica muito bonito o asplênio. O dinheiro em penca, que cai também muito, ele faz uma pendência muito bonita. A era, que tanto pode ser de enchimento quanto pode ser de destaque, porque olha aqui, a era compondo pela cor, e ela tanto está compondo quanto ela enche muito bem. A avenca, que ela também se projeta, ela é muito delicada. A avenca tem que tomar cuidado com o vento, porque ela não gosta de vento. Então, você tem que observar esse lugar onde você está colocando, se tem corrente de vento, ela não se sente bem. Agora, eu vou falar das nossas amigas alocásias, que têm folhas muito bonitas. Então, é muito interessante para você colocá-las como destaque, né? Parece envernizado ou encerado. Tá vendo? É muito comum você ver as alocásias dentro de casa, às vezes sozinhas no jardim. Igual aí, essa é o Wendy, aquela anterior é a alocácia amazônica, aqui o Wendy. Aqui é a amazônica dentro de um arranjo. E agora, por falar em estrelas, vou falar das nossas amigas begônias, que são lindas, e o destaque delas está nas folhas, que são surpreendentemente delicadas e com detalhes muito bonitos. Durante uma época eu fiz não só bolsa para jardim vertical, mas eu fiz vasos também, e os vasos eu já vendia ele com as begônias. E eu toda semana comprava begônias numa distribuidora e toda semana tinha uma novidade verde, roxa, uma variedade de cores das folhas muito bonitas. Olha aqui para você ver, por exemplo, um marrom claro, um roxo, um verde. Olha essa rosa com verde, com pintinhas. Parece a mão do artista, o que, na verdade, é o artista divino,
mas elas criam um destaque muito bonito. Você vão ocupar um lugar de destaque no seu arranjo. Você vê que aqui poderiam ter. Então, reforçando o conceito desse arranjo, retornando, pensa nisso. Pensa nas estrelas, as de enchimento, as folhagens, pensando nas que crescem muito, nas que compõem muito bem. Você anota os nomes, vê de novo, dá uma olhada na internet, se familiariza com os nomes. Essas são as plantas para sombra. Depois vou estar falando como plantá-las, qual o solo ideal, mas você já tem um elemento a mais para pensar no seu projeto do jardim. Aonde vai ser, o tamanho, quantas bolsas e quais plantas e quantas plantas você vai usar. Dá até para montar o seu orçamento, dá também para você começar a olhar para elas diferente nas ruas, nos seus vizinhos, de repente pedir algumas mudas, o que pode baratear bem o seu projeto. Mas algumas folhagens não são muito caras, então você pode compor algumas um pouco mais caras com outras mais baratas, dá para você fazer um jardim bem em conta, dá para você ter uma coisa bem bonita. E, principalmente, dá para fazer você mesmo. Então, nós vamos estar discutindo esse passo a passo, demos mais um passo, e aguarde os vídeos com os nossos próximos passos para você ter o seu jardim vertical e ter esse prazer.